Bom, agora nós vamos falar de uma parte importantíssima, que é a gestão de mudança, né? Que se é verdade que inovação é uma capacidade de adaptação, a adaptação exige mudanças e a mudança ela requer uma gestão bastante específica. Vamos a ela. Quando nós falamos de mudança, algo bem intuitivo vem à mente, né? Em geral, todo mundo compreende a necessidade de se fazer mudança se quiser evoluir. A evolução implica mudança, né? E inovação é evolução. Então, o problema é que as pessoas caem naquilo que a gente convenciona chamar de zona de conforto, que não é a mesma coisa que zona de preguiça. Zona de conforto é aquilo que você pode estar trabalhando 25 horas por dia, mas é uma área onde você está acostumado, é o famoso macaco velho que não quer aprender truque novo. Eu não quero mudar o que eu faço. Mas eventualmente é necessário fazer essa mudança, mas ela é muito mal-vinda, porque pega alguém com bastante experiência, por exemplo, e chega uma gestão nova e fala, vamos fazer agora desta maneira, a primeira coisa que vai imaginar não é só a questão da dificuldade de aprender algo novo, é colocar a sua própria reputação em jogo, porque você foi muito bem sucedido naquilo que você vem fazendo há anos, eventualmente décadas, e é forçado a mudar para algo que comprovadamente vai ser melhor, porque já foi testado em outros lugares, é uma evolução natural da coisa e tudo mais. Então, assim, eu vou ter que me expor a algo que eu não queria. Eu estava bastante confortável naquela minha zona de conforto, né? E por isso essa resistência natural não é uma questão de preguiça. Ah, eu não quero mudar porque eu sou preguiçoso. Não, é porque eu não quero correr novos riscos. E aí o risco está dentro do dilema do inovador, como a gente viu no primeiro tópico dessa parte. Isso se deve tudo a uma coisa que a gente vai detalhar daqui a pouco, que é o tal do paradigma, né? Então, por exemplo, quando a gente olha essa figura aqui de um Toyota Prius híbrido e um Airbus A380 com quatro motores gigantescos, capaz de levar essas toneladas todas para o ar durante horas a fio, alguém vai perguntar assim, qual desses dois veículos de transporte é mais green, né? Ou seja, quem é menos poluidor? O Toyota Prius ou o Airbus A380. Por toda essa noção que a gente tem de o que é um veículo poluidor versus um veículo que agride pouco o meio ambiente, e obviamente tem um pouco de mídia induzindo a gente a pensar desse jeito, é natural que as pessoas votem no Prius como muito, né, mais green, não é muito mais green do que o Airbus A380. Mas será que é assim mesmo? Outra coisa, assim, se eu pegar um pãozinho francês, né, o inocente pão francês, versus um sapato de altíssima qualidade, né, o famoso sapato de cromo alemão, tal, um sapato de terno e gravata, de baile, qual dos dois é mais caro? O pão francês ou o sapato de festa, né, o sapato de social fino, comprado em boutique? Bom, vamos responder. Não, vamos responder. Peraí. Ok. Vamos responder primeiro a pergunta do Prius, né? Essa imagem aí é uma imagem de uma via norte-americana, eh, e a gente vê um trânsito bem pesado com várias pistas. Nós estamos vendo ali 5 pistas à direita e mais essa à esquerda aqui com poucos carros, né? Que tem um losango, a minha tela desapareceu por um momento aqui, que tem um losango nesse. Então, em alguns estados, ela é chamada de HOV Lane, H-O-V, que significa um acrônimo para High Occupancy Vehicles, ou seja, veículos de alta ocupação. E aí, quem tem um carro onde que esteja transportando duas ou mais pessoas, tem direito a andar na Hove Lane, e aí, como tem menos carros, ela tem uma liberdade de fluxo bem maior, né? Enquanto quem tiver com apenas um motorista no carro não pode andar na Hove Lane. Então a gente observa aqui, ó,
que todos esses carros, sem exceção, estarão com apenas o motorista no carro. O americano é extremamente orientado a veículos, né? E esse aqui, ó, esse carro particularmente, é um Mercedes SL, assim, um conversível de altíssimo luxo, que como é que chama isso? Sportster, não é Sportster, não. Sportster é uma motocicleta da Harley. Roadster. O Roadster é aquele conversível que só tem dois lugares. Ele não tem, além dos dois assentos, vai até atrás um chapeleiro para colocar um chapéu, um boné, alguma coisa assim. Então, só cabem duas pessoas. Significa que esse aqui está com duas pessoas, um carro de 8 cilindros e tudo mais, mas ele está muito mais econômico do que qualquer carrinho elétrico que tiver aqui só com um motorista que é obrigado a andar na faixa. Isso aí foi uma necessidade, assim como em São Paulo a história como é que chama? As placas lá em São Paulo para andar no rodízio de placas em São Paulo para diminuir o fluxo de automóveis na cidade, surgiu nos Estados Unidos essa necessidade de diminuir o número de carros, ou seja, tentar estimular as pessoas a fazerem carpool, né, que é um consórcio aí de passageiros, né? O cara vai indo do mesmo subúrbio para a mesma região de trabalho, com quatro pessoas no carro, seria muito mais econômico, consome menos combustível, melhora o tempo de acesso e tudo mais. E aí o surgimento da Hobby Lane veio no esteio dessa necessidade daquilo que se chamou, começou a chamar de green cars, né? Os carros menos poluentes. Ocorre que, como a gente viu na imagem, mesmo o Toyota Prius, embora ele possa carregar até cinco passageiros, 99% do tempo ele vai estar conduzindo apenas o motorista. Enquanto este veículo aqui, para 300 e tantos passageiros, a empresa se dedica a fazer um estudo pesadíssimo de otimização, né, de pesquisa operacional, para que os assentos estejam o mais ocupados possível, não é possível. E o resultado é que o Toyota Prius consome 3,8 litros por passageiro a cada 100 quilômetros percorridos, enquanto o Airbus, menos de 3 litros de querosene, que é mais barato que a gasolina, por passageiro por 100 quilômetros. Então, do ponto de vista assim, é, estritamente técnico, o Airbus é mais green do que um Toyota Prius, porque são ambos veículos de transporte cuja função é levar alguém do ponto A para o ponto B, nada mais. Então, ou seja, a gente começa a ver que nós temos uma mentalidade meio voltada para algumas coisas que nós somos condicionados a pensar, e ao nome disso se dá paradigma. Voltando ao exemplo do pão francês quanto ao sapato, se nós pegarmos um sapato de qualidade, aqui no Brasil, por exemplo, vamos raciocinar que o sapato venda pelo preço de R$ 480. Não é o sapato mais caro do shopping, mas também não é um sapato daqueles de bancada, é um bom sapato, né? R$ 480. Por que que eu não falei 500? Por que que eu não falei 400, mas 480? Bom, nós não vivemos naquela época dos nossos avós, onde as pessoas só tinham um calçado, né? E o sapato servia para tudo. Era sapato de festa, sapato de trabalho, era sapato para ir e vir a qualquer lugar. Hoje em dia, o acesso a produtos ficou muito facilitado, né? Nós temos um excesso de produção de tudo e nós temos vários sapatos. Então, nós temos sapato marrom, sapato preto, sapato cinza, sapatênis, tênis, enfim, tudo que é tipo de calçado e continuamos tendo um par de pés, né? Então, o usuário não mudou nada. O que mudou é a disponibilidade dos produtos. E o que é que acontece com esses sapatos? Eles duram muito tempo, porque eles são relativamente pouco utilizados. Então, e assim, por experiência própria, eu particularmente eu só compro bons sapatos, porque sapato para mim é virtualmente a coisa mais barata que eu conheço. E aí eu não vou comprar sapato ruim, assim como eu não gosto de beber vinho ruim, porque eu estou velho para isso. E aí o que que acontece? O sapato vai durar pelo menos, não menos do que 4 anos, considerando que ele não seja, eu não seja um personal trainer e o tênis é meu instrumento de trabalho. Bom, para um personal trainer,
um tênis vai durar relativamente pouco, porque ele usa o tênis o tempo todo e ele se exercita com tênis, ou um atleta de competição, tipo um triatleta. Aliás, ele não gasta dinheiro com tênis porque ele vai ser patrocinado. Mas para o cidadão comum, um sapato típico vai durar pelo menos 4 anos. 4 anos são 48 meses, né? Se nós considerarmos que um sapato de R$ 480 dure 48 meses, ele na verdade custa R$ 10 por mês, tá certo? R$ 10 por mês significa 30 centavos, grosso modo, por dia. Pão francês custa muito mais do que isso, porque você, e detalhe, comeu, acabou, né? Então, assim, se eu for raciocinar em termos de preço, não o benefício, ninguém satisfaz a fome comendo o sapato. Ninguém calça um pão francês. São coisas não comparáveis na função que exercem. Mas em termos de preço especificamente, o sapato sempre vai ser mais barato que um pão francês. Então, para quem gosta de sapato, fique à vontade para comprar o melhor que tiver. E nunca escolha o sapato pelo preço, escolha sempre pela função e forma. E isso é o tal do paradigma, é um termo grego que originalmente foi criado com uma função gramatical, mas que depois ganhou um conceito, um sentido de visão de mundo, mas não no sentido visual, assim, em termos de percepção, compreensão, interpretação do mundo, como se fosse um mapa mental do mundo. Não por acaso está esse mapa aí na tela, ou seja, é a minha visão de mundo, ela está planificada, vamos colocar assim. Agora, imagina que eu sou uma pessoa que nunca botei o pé no Rio de Janeiro e chego lá na rodoviária do Rio de Janeiro, ou saio do aeroporto do Rio de Janeiro, pego um carro de aluguel ou vou a pé ali do centro do Santos Dumont, querendo achar o endereço no Rio e tenho na minha mão, na minha frente um mapa. Só que por um erro de impressão, o mapa que ali está impresso assim escrito Rio de Janeiro, né, cidade do Rio de Janeiro, foi impresso cidade do Rio de Janeiro em cima de um mapa de São Paulo. Então não adianta eu ter boa vontade, me esforçar muito e tal, que eu nunca vou encontrar o endereço que eu quero encontrar usando aquele mapa errado. Então, se o meu paradigma, se o meu mapa mental de mundo, ele estiver desatualizado em relação ao que o mundo vê hoje, eu simplesmente vou chegar nos endereços errados. E esse é o conceito de paradigma. Às vezes o mundo muda à nossa volta, as coisas que valiam antes não valem mais, não pelo menos com o mesmo valor percebido pela população, e se a gente não renova os nossos mapas mentais em relação a isso, nós nos perdemos. Por exemplo, mais uma situação utópica aqui, um exercício mental. Esse é um exercício de psicologia onde tem um sketch, né? Essa figura aqui, ó. Opa, deixa eu pegar o iluminador aqui. Essa figura aqui é um sketch e esse exercício é feito o seguinte: aqui é uma figura acabada e ela tem são duas partes, né? Tem uma parte, um rascunho que vai mostrar esse rosto feminino, aqui o queixo, aqui a orelha, um narizinho, um cílio, um cabelo preto e ela está olhando nesta direção da imagem. É uma jovem, né? Com uma gargantilha aqui no pescoço e tudo mais. Se eu tiver recebido o outro sketch, né, o outro rascunho, vai estar enfatizado uma outra mulher, que é bem maior aqui na imagem, ou seja, esse lenço na cabeça aqui é um nariz enorme, né, e o que seria a gargantilha na outra, aqui é a boca, um queixo pronunciado, e aqui basicamente parece uma velha. Então, ou é uma jovem ou é uma velha. Quando entrega isso para duas turmas, e uma fica com um rascunho e a outra fica com outro rascunho, e quando pede para a turma ver o que eles enxergam nessa imagem, a tendência é que metade vai dizer que enxerga uma jovem e metade enxerga uma velha, e é difícil convencer as duas metades do que os dois estão vendo a mesma coisa, ou seja, os dois estão vendo a verdade, por assim dizer. Porque aquele mapa que foi forçado, foi induzido na cabeça de cada metade da turma, é na direção de uma jovem ou numa direção de uma velha, e aí fica difícil mudar sem ter a visão do que a outra metade teve, né? E nessa imagem nós temos uma outra situação semelhante, tipo assim, primeira coisa que a gente olha para essa imagem e se pergunta, qual que é o insight que você tira dessa imagem, né?
Em geral, as pessoas vão falar que é uma questão de posicionamento estratégico do urso para pegar o salmão que está fazendo o que a gente chama no interior de São Paulo de piracema, né? A subida do rio, para desovar lá em cima. Eles têm um relógio fisiológico que faz com que os peixes, chega na época da reprodução, eles têm que subir o rio, corredeira acima, para ir desovar perto da nascente. E, obviamente, os ursos, né, os pardo, gostam de comer salmão, bastante proteína. Ele chega nessa época da reprodução, ele se posiciona, e interessante é que os alfa male, né, os machos alfa, eles têm direito ao melhor spot no rio para pegar os melhores peixes. Os menores, os ursos mais fracos, vão ter que se contentar com outras porções daquele trecho de rio ali. Só que se eu tivesse colocando essa imagem aqui, não numa escola de estratégia para ursos, mas numa escola de estratégia para salmões, o insight seria completamente diferente. Ou seja, o posicionamento não é do urso, mas o posicionamento do salmão. Em que canto do rio eu devo subir? Ou seja, depende de quem está olhando, depende de quem, para quem é o mapa mental, depende para quem, qual paradigma vai estar sendo utilizado. E aí, quando a gente, como líder, planeja um futuro para a organização, né, ele sempre vai tentar pavimentar aquela trajetória sólida, como essa imagem visualizada aqui de uma estrada bonita, indo na direção daquele futuro desejado, o grande sonho, né? Queremos chegar lá porque é lá que nós vamos conquistar todas as nossas metas, os nossos gols, e o líder vai precisar, para tanto, formar e inspirar os seguidores, orientando esses seguidores nesse desafio. Nós vamos para lá e lá seremos mais felizes. Então, os seguidores gostam desse discurso, se juntam à equipe e vão em direção ao grande sonho. Bom, quando o grande sonho vira, quando o discurso vira um plano e esse plano é colocado em prática, na prática a teoria é outra, né? Então a gente vê que ele se prepara para o melhor, mas ele planeja o melhor, mas se prepara para o pior, porque na hora que começar na segunda-feira a colocar o plano em prática, vai ver que nem sempre é aquele céu azul, nem sempre é aquele asfalto reto, bonito e tudo mais. Às vezes vai ter lama, às vezes vai ter chuva, tempestade, à noite, ou seja, a trajetória vai mudar bastante. E o pior, o grande sonho continua lá, mas eventualmente surpresas acontecerão e mudanças serão ser adotadas que não eram visíveis quando o grande plano, o grande sonho foi projetado. Então, quando chega, por exemplo, numa bifurcação como essa, metade da turma vai falar: não, vamos pelo lado direito, que o lado direito está desobstruído e é o mais fácil, é o mais correto a fazer. A outra metade vai falar: não, vamos para o lado esquerdo, porque se alguém colocou aquela cancela ali é porque é para proteger alguma coisa boa, é lá que está o sonho escondido. Então, fica aquela decisão, e aí essa ambiguidade, né, digamos assim, é parte da realidade que somente o líder, o bom líder, vai poder tratar de maneira efetiva, né, nesse exemplo utópico aqui. E aí é a hora de fazer mudanças. E a mudança é exatamente o que está nessa imagem. Ela quebra paradigmas, ela põe por terra alguma coisa que estava bastante enraizada no grupo, na organização, nas pessoas, até no próprio líder. Ele tem que rever seus conceitos, né? O que que eu preciso fazer para resolver isso aí? E aí um exemplo interessante veio com uma coisa que foi chamada de teoria das janelas quebradas. Eu coloquei um prédio aqui cheio de janelas quebradas, com um outro lindo lá no plano de fundo, né, tudo funcionando bonitinho, que essa teoria surgiu na década de 1980, quando um cientista político chamado Wilson, e junto com um psicólogo criminologista Kelling, né, Wilson e Kelling, americanos, lá em Chicago, eles publicaram numa revista um estudo que basicamente estabelecia uma relação de causalidade. A gente estava falando muito sobre causalidade versus correlação, né? Mas eles estabeleceram uma causalidade entre desordem e criminalidade. Ou seja, muita bagunça,
muita criminalidade, e essa criminalidade foi provocada pela bagunça, pela desordem, tá? E aí eles publicaram um artigo chamado A Polícia e a Segurança da Comunidade, no, em inglês era The Police and Neighborhood Safety, ou seja, a segurança do bairro com a polícia, e eles usaram essa linguagem das janelas quebradas para exemplificar, para traduzir o que eles queriam dizer com aquilo que virou conhecido como essa teoria das janelas quebradas. O que eles diziam basicamente é o seguinte: imagina a situação onde um prédio comercial de aluguel, esse da imagem, por exemplo, tenha tido o seu contrato de aluguel encerrado, né, e porque o mercado entrou numa decrescente, né, numa recessão, não se conseguiu renovar, não só não se conseguiu renovar o aluguel, mas não conseguiu achar um novo locatário. Com isso, o prédio ficou abandonado. Tem um dono, mas ninguém usa o prédio porque ele não consegue alugar. Bom, aquele prédio vai ficando abandonado e, obviamente, aí o cuidado, ele é só custo, ele não gera nenhum ganho, né? Ele não está gerando nada. E aí, como ele fica numa vizinhança bacana e tudo mais, a criançada tem liberdade de vir, joga a bola ali na frente, e aí nós estamos falando de Chicago, a garotada gosta de brincar de beisebol, e de repente uma bola escapa e, puf, quebra uma vidraça. Quebra a vidraça, a criançada sai correndo, porque, putz, fizemos besteira e tudo mais, mas passa um dia, 2 dias, 3 dias e a vidraça está lá quebrada e ninguém veio reclamar. Bom, as crianças voltam a brincar, eventualmente outra bola quebra outra vidraça, e aí a vidraça quebrada, de uma hora para outra, vira diversão da criançada, e eles começam a acertar a bola nas vidraças que agora estão inteiras, porque nada como ver um vidro quebrando, e especialmente se eu fui capaz de acertar o último vidro da última janela lá no alto, né? Então, assim, vira um jogo, quebrar vidraças. Com isso aí, como não tem ninguém reclamando, o que que acontece? Os moradores de Rio, Chicago é uma cidade bastante fria no inverno, opa, achamos um novo abrigo para ficar. E aí começam a entrar no prédio, porque está abandonado e agora os vidros estão quebrados, é fácil entrar e sair. Eles começam a usar aquilo ali para passar a noite. Aquilo ali começa a passar a noite, aquilo ali vira não tem nada operacional no prédio, não tem água ligada, não tem luz, e as pessoas começam a acender fogueira ali dentro, de repente aquilo ali descamba para um ponto de drogas. Como ponto de drogas, as crianças desaparecem da rua, porque ficou perigoso brincar ali com venda e compra, comércio de drogas ilícitas, e aí aquela rua começa a ficar um lugar para não se frequentar. Bom, as pessoas evitam passar por aquela rua, contornam o quarteirão, daqui a pouco o quarteirão inteiro não é um bom lugar para ficar, o preço do imóvel começa a decair e aquilo ali vira uma espécie de Cracolândia, né, que a gente conhece aqui em São Paulo, para Chicago. Bom, esse estudo gerou bastante discussão na época, porque ele foi entendido como tendo algumas conotações racistas, até por causa não dele em si, mas do estudo psicológico que tinha sido orientado, um estudo feito em 1969, que não vale a pena aqui entrar no mérito da questão. Mas, enfim, só que ele tinha um quê de verdade nessa história. Tão interessante que o então prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, adotou esse conceito, porque esse conceito foi como é que eu diz assim, abraçado pela polícia de Chicago, e depois ele trouxe isso para Nova York e foi conhecido como o conceito da polícia chamado de tolerância zero. Ou seja, a gente não tolera os pequenos delitos para que esses pequenos delitos não virem grandes delitos e a criminalidade se espalhe. Isso aí deu tão certo que a Nova York da década de 1990 era completamente diferente do que aquela Nova York dos filmes que a gente vê dos anos 70, do Harry Callahan, né, do Clint Eastwood, o famoso Dirty Harry, ou Desejo de Matar, do Charles Bronson e tudo mais, onde o crime em Nova York era uma cidade extremamente perigosa, muita máfia, muito crime e tudo mais, e com essa política da tolerância zero, a cidade se tornou um lugar bastante seguro para se viver. E isso aí é um detalhe interessante, porque
embora haja discussões sobre o mérito ou não da teoria das janelas quebradas, ela existe na prática. Quem já teve a oportunidade de viajar para o exterior, e de especialmente viajar para exteriores em países desenvolvidos, né, países bem cuidados, a gente observa assim a limpeza das coisas, não se vê lixo nas ruas. E aí, mesmo que você tenha crescido num lugar onde jogar um lixo aqui e ali era comum, né? A gente viu isso na Olimpíada no Brasil, os japoneses catando os papéis, os copos, né, no Maracanã depois dos jogos, porque do tipo assim, nós chegamos no lugar, estava tudo limpo, nós vamos sair, tem que estar tudo limpo. É a cultura do lugar, ou seja, nós não vamos ser, não seremos nós o primeiro a quebrar a vidraça aqui. Então mantém o negócio em alinho, né? Então essa lógica de desenvolvido não deixa desarrumar para não ter que gastar mais energia, né? A tal da entropia, quanto a tendência do universo em desarranjo. Muito mais energia vai ser colocada para voltar à situação original. E é interessante porque aconteceu um caso que eu comentei com a pessoa, né, o personagem desse caso, que ele tinha vivido exatamente, ele tinha implantado exatamente a teoria das janelas quebradas. O cidadão que aparece aí no centro da imagem, por acaso é meu irmão mais velho, que à época era um capitão de mar e guerra, equivalente a coronel no Exército da Aeronáutica, na Marinha do Brasil. E ele tinha acabado de ser designado comandante da base naval de Aratu, que é o maior estaleiro da Marinha, fica lá em Aratu, na Grande Salvador, na Baía de Todos os Santos, né? E como um grande estaleiro, é praticamente uma fábrica. E aí ele chegou e foi receber o comando da base naval e o antecessor dele, o nome dele é Delfos, ele falou assim, Delfos, pô, aqui é danado, rapaz, aqui é danado, muito, ele brincava, é muito tribal, o pessoal adora uma festa, chega na segunda-feira, se tiver festa no final de semana, a soldadesca não aparece para o trabalho, é muita indisciplina, você vai ter muita dor de cabeça e tudo mais. E aí o Delfos teve um estalo, né, um momento eureka, e ele reuniu, naquele ano existe uma a lógica dentro das Forças Armadas de convocação eh, de soldados de tempos em tempos, né, para o serviço militar obrigatório. E eles não são assim trocados todos de uma vez só, é mais ou menos um terço, dois terços, algo do gênero. Ou seja, vem uma porção pequena numa época para ser trocada uma porção grande para sempre ter uma continuidade. E naquele ano que ele chegou foi a época de trocar boa parte dos praças, né, dos soldados que estavam chegando para o serviço militar. Ele reuniu todo mundo no auditório e fez o discurso dele de novo comandante, explicando assim, ó, bem-vindos à base naval de Aratu, a unidade da Marinha do Brasil que é a mais disciplinada. Aqui as pessoas não jogam lixo na rua, não chegam atrasados, cumprem as coisas, é assim que é e tal. E os veteranos da base, né, o staff dele, né, os oficiais e suboficiais que ficavam à disposição, que já estavam lá antes, ficavam se olhando, falando assim, pô, de onde que ele tirou isso, né? Porque aqui o que menos tem é disciplina e tal, não no sentido que ele via, ele era piloto de antissubmarino, né, helicóptero, não é a mesma coisa que é na aeronaval. Enfim, o resultado é que os soldados, eles introjetaram aquele espírito de não, eu não vou ser o primeiro a dar mau exemplo. E aí as semanas se passaram e os graduados que atendiam, né, o staff dele, falavam assim, estupefatos, assim, cara, eu não sei como é que o senhor conseguiu fazer isso, porque não era assim, agora aqui a disciplina é exemplar e tudo mais. E aí eu brinquei, quando ele me contou essa história, eu brinquei com ele, falei, você não fez o que eu fiz, você usou a teoria das janelas quebradas. A propósito, o que eu fiz, numa situação similar, anos depois, eu fui designado o mesmo status, né? Coronel, comandante de uma unidade, que era diretor do Instituto de Estudos Avançados, um local cheio de cientistas que tem mais doutor do que mestre, mais mestre do que graduado e mais gente com curso superior do que concurso técnico. Então, assim, cheio de cérebros, né? E aí eu fui lá assumir no dia 2 de fevereiro, olha, referência à Bahia de Todos os Santos aí, né? Dia de Iemanjá. No dia 2 de fevereiro de 2007, eu assumi a direção do IAV em São José dos Campos e na segunda semana, né, como diretor, eu fui avisado que receberia a visita de dois ministros de Estado.
não vem ao caso quem era, mas um era o ministro da Defesa e o outro era um outro ministro lá, que estavam interessados em ver as coisas de São José dos Campos, em particular o IAV. A gente tinha alguns experimentos acontecendo lá, alguns projetos interessantes, e aí eu só tinha uma semana e meia na direção do Instituto e sai para correr para preparar o caminho do padre, né? Então, olha, vamos receber essas autoridades direto aqui, a comitiva vem aqui para o prédio da direção, eu faço um briefing de meia hora, 40 minutos, perguntas, cafezinho, vamos para o prédio da Fotônica, mostra lá os experimentos que eles estão interessados em assistir, depois vai lá para o laboratório da hipersônica, faz o tiro lá do túnel hipersônico, eles entram no ônibus e vão embora, pelo amor de Deus, que não dê nada errado. E assim fizemos. Foi muito bom, o briefing e tudo mais, a apresentação da EAV sem problemas, e fomos caminhando do prédio da direção para o prédio da Fotônica, uma distância aí de 100 metros, se muito. Só que o IAV, ele são prédios colocados em torno de uma praça, assim, dispostos num hexágono, né? São 6 pernas, digamos assim, 6 faces. E a face da fotônica e a da energia nuclear são duas que têm espelhos d'água, com carpas. E a da fotônica, porque tem árvores em volta, estava cheio de folha e a água estava assim um verde escura, quase preto, e os peixinhos com a boca do lado de fora tentando pegar ar, que já não tinha mais oxigênio na água, uma cena feia de se ver. E eu só notei isso quando já estava com a comitiva chegando, né, 10 metros fora, assim. Falei, meu Deus do céu, que vergonha. E aí tenta, né, conversar e fingir de morto para não chamar a atenção. Entra no prédio, faz a apresentação, as outras apresentações eles vão embora, eu volto para a turma, falo, gente, pelo amor de Deus, não pode acontecer isso de novo. Pô, nós temos esse. E a gente não tinha recursos para manutenção, quem fazia a manutenção era o comando geral lá no CTA. E resumo da ópera: nós temos que dar um jeito nesse lago aqui. Se a gente não consegue manter o lago limpo, né, o espelho d'água limpo, como está na energia nuclear ali, que estava limpinho, então nós vamos ter que tirar esses peixes daqui. Aí as pessoas, né, os cientistas lá, não, nosso peixinho de estimação não pode, não sei o quê, tarará, tarará. Aí eu fiquei irritado, porque afinal de contas eu sou o coronel, eu sou o diretor, eu sou a autoridade, e dei um ultimátum para eles. Falei, então tá bom, isso é início de fevereiro, vocês têm até 31 de março para limpar essa água. Se isso não acontecer, vai virar um canteiro de margarida. E no dia 31 de março, botei na minha agenda, fui lá, a água estava mais escura ainda, não tinha mudado nada. Liguei para o pessoal da infraestrutura, galera, me manda aí 3 caminhões de terra aí e vamos plantar margarida. E assim foi feito. Pesca os peixinhos todos, leva alguns para o Lago do Iaé, para o Lagoa do Ita, lá para Nuclear, e espalha os peixinhos e planta margarida. E ficaram revoltados porque nosso coronel é muito arbitrário, não tem conversa. Eu falei, como não tem conversa? Eu falei, tal, tal, ok. 2 anos se passaram, eu encerrei a minha gestão no IEAV, aí encerrei meu serviço ativo, fui para Uzi Minas, fiquei 3 anos, e depois eu fui para a Vale, para uma subsidiária da Vale, que, por sinal, ficava em São José dos Campos. Eu voltei a morar em São José dos Campos, passados 4 anos. E no dia 2 de junho, é aniversário do Instituto, e é uma praxe chamar, além das autoridades locais, os ex-diretores para compor lá a mesa e tal, né? Ver o que aconteceu e tal. E eu falei, bom, já que eu estou em São José dos Campos, por que não? Saí lá da Vale, botei meu terninho e fui no Instituto no dia da festa. Quando eu estava passando pelo portão da entrada, me caiu aquele déjà vu, aquela cena de 4 anos atrás. Eu falei assim, quero ver como é que está o meu canteiro de margaridas. Por óbvio, quando eu cheguei lá, o que que tinha no lugar? Um laguinho de peixe. E continua laguinho de peixe até hoje. Toda essa história para dizer o seguinte: ao contrário do meu irmão, que colocou nas pessoas de quem ele queria mudança a vontade pela mudança, eu, ao contrário, impus uma mudança que não necessariamente foi solicitada. Em vez de dar para eles, né, o direito de ter a ideia de resolver o problema dos peixes, eu impus a mudança dos peixes, com um prazo que talvez tenha sido curto demais, aí não vem ao caso legal, e eu não estou fazendo aquele meia-culpa honroso, não, mas foi uma imaturidade da minha parte. O fato é que a mudança não se concretizou por uma questão muito simples. Ela foi imposta de uma maneira
errada. Então, tudo isso para perguntar o seguinte: como é que a gente faz para implantar uma mudança de uma maneira efetiva? Ou seja, perene, né? Uma mudança que venha para ficar e aquilo ali vai ser contemplado, analisado e apreciado pelas gerações, né, futuras. Vamos lá. Primeira coisa é estabelecer um senso de urgência, né? As pessoas têm que ver que aquilo ali é importante. A mudança é necessária, é inexorável e não faz sentido lutar contra ela. Então, a gente precisa examinar aquelas realidades que caracterizam o nosso ambiente à nossa volta e aí faz o quê? Identifica, discute as crises, as grandes oportunidades que essa mudança implica, ou seja, traz aquele senso de vontade, né, de urgência para as pessoas abraçarem a causa e não impor isso a elas. E aí, num passo subsequente, tem que se criar uma equipe, um espírito de equipe. A mudança não pode acontecer na prancheta por uma única pessoa, né? E vai lá e fala, não, vai ser desse jeito e agora manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, esse espírito de equipe, assim, a equipe que vai carregar essa mudança, ela tem que gostar dessa mudança, ela tem que se investir dela e trabalhar como uma equipe de verdade, não um grupo montado. Depois há que se desenvolver uma visão e uma estratégia, né? Ou seja, eu tenho que criar uma visão de futuro, que nem aquela lá do o planejamento, o nosso grande sonho está lá na frente, tudo bonito, maravilhoso, para que eu direcione o esforço necessário para a mudança. E aí sim, vamos desenvolver quais são as estratégias para se alcançar aquela visão estabelecida, aquela visão que é compartilhada por todos, e todos irão seguir a estratégia desenvolvida em grupo. E aí sim, normalmente isso é feito num petit comitê, porque não dá para colocar os 300 de Esparta dentro da mesma sala e fazer tudo junto. Normalmente vai se fazer assim, um desdobramento de metas, né? Primeiro o grupo da direção, aí desdobra para para as divisões, para as subdivisões, assim sucessivamente. E aí, uma vez feita aquela estratégia, tem que se comunicar a visão de mudança, né? Como nessa imagem aí, ó, esquece o passado em preto e branco e olha um futuro lindo, todo colorido lá para frente. Para trás já era. Nós precisamos mudar porque estamos sendo empurrados para a mudança. Então, esse grupo, vamos chamar assim, um grupo de coalizão, ele tem que ser o modelo a ser seguido pelos demais colaboradores. E aí é absolutamente necessário que esses colaboradores tenham autonomia de fazer o que tem que ser feito, né? Não é simplesmente, olha, vamos fazer porque mandaram fazer. Não, eu vou fazer porque eu sou parte, né? Que nem aquela fábula que não deve ser totalmente verdade, mas, né? Dizem que lá no programa espacial americano é, viram uma moça varrendo uma calçada lá e perguntaram para ela o que que ela estava fazendo. Ela falou, não, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Verdade ou não verdade? Essa lógica de que o colaborador ele faz parte de algo maior, não simplesmente está sendo mandado fazer sem saber exatamente por que está fazendo, né? É preciso assim então que eles assumam, né, riscos e ideias de coisas não necessariamente muito tradicionais para que eles façam parte da mudança. Quando o bloco entra na rua, né, quando as coisas começam a acontecer, existe uma certa aflição por parte dos grupos que estão participando da mudança, de saber se estamos na direção certa. Então, é preciso gerar aquelas quick wins, né, aquelas vitórias rápidas, ou seja, tem pequenas celebrações, temos que comemorar os pequenos avanços para dar aquela sensação de que está dando certo e o entusiasmo vá ascendendo a todos, né? Então, ou seja, as pequenas vitórias têm que ser celebradas e premiadas. E aí, não por acaso as empresas normalmente promovem bem rápido no começo da carreira. As pessoas sentem investidas de que aquilo ali foi a melhor decisão delas entrar naquela organização, né? E aí sim, meritocracia, reconhecer publicamente, premiar aqueles que fizeram as melhores decisões para que os outros se contagiem com isso.
Aí, na medida que as coisas vão dando certo, é preciso então consolidar os ganhos e continuar mudando, né, na direção que se quer chegar, até que aquilo ali se torne algo perene, né? Porque assim, aquela credibilidade crescente da mudança que está dando certo, e ela é necessária para modificar todas as estruturas, as diretrizes que estão eh, no local, né, que estão vigentes, mas para que a mudança seja perene, as mudanças têm que continuar na direção certa. E aí sim, uma vez que aquela coisa esteja literalmente enraizada, ah, ela vira cultura, né? A cultura não acontece da noite para o dia, ela tem que ser uma prática constante, ela tem que virar um paradigma naquela organização, um novo paradigma. Aí ela vira uma noção cultural, e aí quando mudam as pessoas, aquela prática continua. Por isso que as organizações são atemporais, por isso que elas podem sobreviver às pessoas. Tá? E aí, como dizia um grande pensador, George Bernard Shaw, ele dizia o seguinte, que o progresso é impossível sem mudança, e aqueles que não podem mudar suas próprias mentes não podem mudar nada, ou seja, a mudança tem que vir de dentro. Eu preciso entender que a mudança tem que começar dentro de mim antes de eu querer mudar os outros ou querer mudar as organizações das quais eu faço parte. Né? E aí todas elas, a família, os amigos, o trabalho e tudo mais. Alguma literatura sobre a área? Os irmãos Heath, né, Chip and Dan Heath, tem vários livros, esse é um deles, Switch, é a mudança. Como mudar coisas quando mudança é difícil. Aqui na área de marketing, competindo para o futuro, né, Gary Hamel não, só Gary Hamel mesmo, né? Leading the Revolution e Kotter, uh, Leading Change, conduzindo a mudança. Né? Algumas literaturas que eu recomendo sobre essa área. Sendo que no caso do Chip and Dan Heath, eles têm pelo menos quatro, eu tenho quatro livros deles, são bons livros para se ter. E com isso, pessoal, a gente conclui o segundo tópico dessa terceira parte. E agora nós vamos para terceiro e último tópico da terceira e última parte, que é um método de ideação chamado Sprint, que é a nossa próxima conversa. Até lá.